esse cenário aqui, na série nada é de graça também, né? Nada, absolutamente nada de graça na série. E a gente, quando a gente trabalha dando aula assim, é muito legal que uma das coisas que a gente faz questão assim de passar aos nossos alunos é a ideia de como talvez não é o que você fala que é a sacada, mas é como você fala. O como é que faz o Machado ser o Machado, que faz o Guimarães ser o Guimarães, né? Que faz a Clarice ser a Clarice. Então esse como ele tem essa arquitetura, ele tem esse preparo. A pessoa pensou, se eu usar tal palavra, né? Se eu usar tal palavra vai causar tal efeito. Então aquilo foi arquitetado para que isso funcionasse. E a gente, né, viu que virou uma febre a questão do Squid Game. Squid Game, Jogo da Lula, Round 6. Ojin Game. Essa é a mais afastada de nós, né? Isso. Ojin Game, né? Que é o jogo da Lula em coreano. Morei lá há algum tempo, então fiquei fluente. Tô tentando aprender o nome dos personagens até agora. Meu, que baile que dá aqueles nomes. Da hora que a gente vai falar assim, o 212, o 456, tá mais fácil. O 101, tá mais fácil. Teve uma coisa engraçada que essa série fez, né, que eu vi o pessoal falando que é legal, que essa série fez os norte-americanos assistirem série legendada. Olha só, já é um serviço para o mundo já, né? Meu, são sempre eles, né? Nossa, incrível, é verdade, cara. Sempre eles que fazem a gente ir na legenda, né? Então agora é a vez deles irem na legenda também. Boa. E eu assisti tanto na língua original quanto na tradução. Uhum. Eu achei legal, né? Porque eu gosto de comparar, né? Sim, com certeza. A solução da tradução e tal. Exato. E é muito legal, assim, você vê... Meu, Batatinha Frita 1, 2, 3... Sensacional, né? É sensacional. Que o jogo lá original é Lanterna Verde e Lanterna Azul, né? Uhum. Porque é meio que aquela coisa... Tanto que eu vi um vídeo... fechado. Isso. Eu vi um vídeo que a Netflix, para promover lá na Coreia, fez uma promoção em um semáforo, né? Então, tipo, a Netflix, ela pegou para trazer para a cultura deles lá, né? Pra gente aqui já virou outra coisa. Eu lembro que bem no começo da série, o pessoal tava brincando, falando que ia colocar aquela boneca na rotatória daqui de Londrina para ver quem tava passando sinal vermelho, quem tava fazendo rotatória certo. Seria uma ótima maneira, porque em Londrina não ia sobrar né? Vivo. Eu imagino essa boneca já em alguns lugares bem específicos, assim, ia ser interessante, né? Se ela pudesse ter, não percepção de movimento, mas movimento bancário, por exemplo. Se estivesse em Brasília, ia ser sensacional, ia ser demais. Então, a gente tá aqui, né? A gente percorreu muito o YouTube, a gente foi ver muita gente boa fazendo vídeos interessantíssimos, né? De easter eggs, né? Coisinhas que as pessoas estão buscando, porque a série virou um fenômeno, e quando acontece isso, né, quando nós temos um fenômeno, é fato que vai ter gente esmiuçando pedacinho por pedacinho. Tem umas pessoas se propõem frame a frame, né, vamos ver se tem alguma coisinha, vamos ver, e é um trabalho legal, porque é o tal trabalho da curiosidade, alimenta, você pode reparar, você joga no YouTube, revelando os segredos do poço, revelando 56 erros que Titanic, não sei o quê, 47 erros que o Homem-Aranha. Então é muito legal, que dá um fetiche, é gostoso você ficar ali mostrando um olhômetro aguçado e ficar mostrando esses charmes assim, que faz, não tinha me tocado nisso, que legal, tal. E a gente percebeu que essa foi uma linha de análise de quase todo mundo, né, dos easter eggs, né? Exatamente. E acho que a nossa proposta aqui, né, hoje é não surfar nessa onda dos easter eggs, né, ficar buscando muita coisinha ali, mas trazer para um pouco do nosso campo, né, a arte e a literatura. Exato. Né, as referências que influenciaram muito o diretor, a própria estética da série, que foi construída de uma maneira sensacional. Ali a partir de artistas extremamente famosos. Exato. Né? Então, a gente acho que a nossa proposta aqui é trazer um olhar
artístico mesmo, né, para a criação dessa série. E acho que, né, a gente vai acabar caindo numa pequena subjetividade, mas eu acho muito válido, de repente, analisar o valor assim, meio sociológico, filosófico, o valor moral da coisa, né? Porque eu acho que no final, mesmo sabendo que a série foi preparada, quadro a quadro, né, e o diretor, você vê que ele foi, quer dizer, é um profundo conhecedor da cultura pop, ele já sabia mais ou menos o uso das cores, sabe, esses easter eggs, tudo isso aí ia causar um frisson, né, que é um cara, ele começa a escrever ali por volta de 2010, 2008 a 2010, e ele tenta fazer um filme que não é aceito, né, o pessoal achou que não rolaria, vamos dizer assim. As grandes produtoras não compraram, né? Ele tentou vender, mas ninguém aceitou. Muito parecido com a J.K. Rowling, né? Do Harry Potter, que tentou vender para todo mundo ali e tal. O pessoal falava que era muito infantil, o pessoal falava que era não sei o que e tal. Todo mundo fechou a porta na cara dela. Depois... a história do Bohemian Rhapsody, né? Exato, exatamente. Assim, né? Nunca, essa música, 6 minutos, essa música não vai pegar nunca, né? Uma das maiores músicas já. Então eu falo assim, né? Eu acho que eu vou montar uma produtora só pra achar a gente rejeitada, sabe? Eu acho maravilhoso isso, cara. Impressionante como o pessoal rejeitado, de repente, você tem que esperar uns 10 anos, a pessoa tem que ficar fermentando ali uns 10 anos para de repente ela aparecer e trazer pra gente essa possibilidade, assim. Mas, assim, é um fenômeno, né? Todo mundo tá assistindo, já mais vista, né? Da Netflix, já passou Bridgerton, né? Que foi uma série que todo mundo comentou também, uma pegada diferente, né? Mas ainda assim. E já passou Bridgerton e acho que vai ser difícil, vai demorar um pouco aí para ter outra... Talvez a 2 série passando. A temporada 2. Talvez a temporada 2. Que como o diretor fez um filme, e como que é o nome lá que você me falou, que eles normalmente têm só uma sequência? Os dorama. Os dorama. Dorama são as novelas coreanas, né? Isso é muito comum, mas para uma parcela, que é mais ou menos aquilo que a gente já vem vendo de um tempo para cá, né? Tem uma banda chamada BTS, que acho que foi a responsável, antes de Parasita, antes de qualquer coisa ali, a responsável por lançar a Coreia do Sul para fora, né? Ali daquela região. E isso virou um fenômeno, né? Maior que Justin Bieber, maior que One Direction, maior que qualquer boy band aí dos Estados Unidos ou impressionante, a BTS ela... Exato. Então esse movimento basicamente qualquer proposta de marketing, né? Você tem que lançar a marca. Então você lança a marca, abre um caminho gigantesco ali, né, no segmento. E aí depois da BTS vieram esses doramas para esse público, né, específico ali que era muito fã de BTS. Isso foi... Tanto que eu lembro, uma vez, acho que eu estava dando aula sobre algum livro, ou eu falei no Instagram sobre um livro do Charles Dickens, que é Um Conto de Duas Cidades. É um livro extremamente cult ali, né? Não é todo mundo que tem acesso, e é um livro que eu adoro. Ele fala sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Charles Dickens foi um escritor realista, né? Então ele pega ali aspectos históricos. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu estava pesquisando umas análises e tal na internet, eu vi assim uma legião assim, de pessoas nos comentários de uma resenha falando assim, tô aqui por causa de BTS. Tô aqui por causa de BTS. Eu fiquei, mas gente, o que BTS tem a ver com Charles Dickens? Aí a hora que eu fui ver, tem uma música deles que eles usam ali uma referência que remete a Um Conto de Duas Cidades do Dickens. E isso fez com que uma galera fosse lá procurar o livro, ir atrás e tudo mais. O poder da cultura pop, né? Exato. Nossa. Exato. Então, eu brinco de falar, é o folhetim romântico, né? Exatamente. Você transforma a epopeia privilegiada ali de, sei lá, 50, 60 pessoas que liam. Exato. Para leitores, né? Eu lembro quando eu estava vendo uma estatística do jornal La Presse, que é o jornal francês, a imprensa que criou a ideia do folhetim. Ele era um jornal mais vendido que existia na Europa, portanto no mundo. Ele vendia 5.000 jornais semanais. Ele era o mais rápido, semanalmente e tal.
E aí quando ele passou até essa ideia do colocar o escritor para lançar a novela online, assim, na época, né, o folhetim, as vendas em 2 anos multiplicaram para 80 mil o jornal, sabe, assim. E aí quando chegou na vez do Conde de Monte Cristo, o jornal chegou a beirar 200 mil jornais semanais. Imagina, isso eu falo, você imagina, você sai de 5 mil, que já é o jornal que mais vende no mundo, que o anúncio já é o mais caro, então, para 200 mil, é um negócio assim, né? Eu diria, é o Game of Thrones da época. Isso, exatamente. É o que juntou as pessoas nos bares para assistir a um episódio de uma série. Quem há 10 anos falaria que pessoas estariam em um bar juntas ali para assistir um episódio de uma série? E nascendo tribos, né? Devotas daquilo, né? Você tendo pessoas que se comunicam por aquela linguagem, né? O poder, né? Eu falo. Então, essa cultura pop, ela deve muito ao folhetim romântico, que é muito legal, Com né? certeza. Ao popularizar, ao facilitar, entre aspas, porque ler um poema épico, ler uma Ilíada ou ler uns Lusíadas não é nem um pouco fácil. Quando a gente conta, parece a coisa mais legal do mundo, né? Você estava falando de uma experiência, né? Conta para eles. A gente dando aula, né? A gente tem muitas experiências. A gente sempre tenta, da melhor forma, passar a história ali para o aluno para interessar ele, né? E em uma das minhas aulas, eu estava contando a história da Divina Comédia, do grande Dante. E aí, eu lembro de ter vindo uma aluna depois falar assim para mim, professor, nossa, eu gostei demais da história, você falando, não sei o quê. Nossa, fiquei muito animado. Eu fui lá e comprei o livro. Aí, beleza. Aí passaram-se 2 semanas. Daqui a pouco a menina chega, professor, não consegui ler, né? Parei, abandonei ali nem na metade, não cheguei nem na metade, porque é muito difícil, não consegui, não fui para frente, não deu. Tô com o livro lá, mas não deu. Aí é aí que a gente entende, né? Existe a facilitação, a democratização, né, de certa maneira, só que para você chegar no produto inicial lá no primário, não é a mesma coisa, né? Você precisa de todo um preparo. Felizmente ou infelizmente, né? É por isso que nós temos os clássicos aí. Ninguém lê um clássico de uma hora para outra, não é mesmo? Exato. É impossível. Se você lê de uma hora para outra, se você lê e entender tudo em uma leitura, não é um clássico, né? A gente entra, obviamente tem diversas discussões aí sobre o que é um clássico e o que não é, mas a gente sabe que é isso, né? Esse poder de plurissignificação, né? São várias possibilidades de entendimento. Por que todo mundo ainda fala do Machado de Assis, né? Por que todo mundo ainda fala do Dostoiévski? Porque as obras deles são obras que continuam dando o que falar. Exato. E a indústria cultural, ela vai no lado oposto. Ao mesmo tempo que está aqui todo mundo nessa massificação falando de Round 6, talvez mês que vem morra. Que foi o que aconteceu com o Poço. Por exemplo, né? Que teve ali seus frenesi, né? Seus 3 meses de você não falava de outra coisa. Exato. E hoje você fala, ó, esses dias eu citei, não, essa série que tá passando agora lembra muito o Poço. Teve um momento lá numa sala lá que eu citei que todo mundo ficou meio olhando, assim, buscando o Poço. O que ele tá falando? Né, o Bauman estaria escrevendo não modernidade líquida hoje, modernidade gasosa, né? Que se esvai mais rápido. Meu, impressionante, cara. É por aí. Então, é bem isso que a gente viu. Então, a série faz parte de um boom sul-coreano, né? Da cultura sul-coreana, que tem ganho aí tudo que é prêmio, né? Tem Parasita ganhando o Oscar. Então, é bem isso, né? Foi o BTS, aí veio Parasita, pá, né? Então, foram ali 2 momentos, e nesse meio tempo, os doramas, né? Nesse meio tempo, a cultura sul-coreana explodiu, né? Não tem o que falar. E aí, aquilo que a gente estava falando é isso, né? Os doramas lá na Coreia, eles têm muito inclusive, o pessoal que está assistindo aí, se você assiste algum dorama, já fala aí com a gente, tá? Estamos aí no chat, conversa com a gente aí, que daí a gente pode ter um diálogo aqui, tá? Se você tiver, se você gostar, quiser indicar algum dorama aí, porque eu sei que tem muita coisa, muita coisa nesse universo. Exato. E eles eram feitos normalmente para durar uma temporada só, né? E essa era, inicialmente, a proposta do diretor de Round 6. Porque assim, ele bola o filme,
Aí as produtoras não aceitam, a Netflix vai lá e abraça a causa para virar, né, uma série. E no estilo do dorama, você vai ter série de uma temporada, acabou. Então não deveria nem ter primeira temporada, porque a lógica é, não tem mais, né? Por excelência, você fecha nisso mas claro que você deixa sinais em aberto para que as pessoas de repente possam buscar nisso algo, né, de vamos ver o sucesso. Se der muito sucesso, a gente vê. Deixou aberto ali. Exato. Né? É a proposta, né? E aí a gente gostaria de falar que a gente vai trabalhar com spoiler aqui. Tá? Isso é importante, tá? Vamos nesses vídeos ter spoilers. Não tem como não falar dessa série. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que você, ou se você não se importar com spoilers, fica aí e entra na onda, né? Mas se você não assistiu ainda e não quer tomar spoilers, para aqui, né? Vai lá assistir, depois você volta e vem assistir a nossa discussão aqui. É isso, porque a gente, para fazer as nossas conexões, a gente vai trombar muito na ideia de, olha, isso aqui lá na frente, então não tem como. Então quer dizer, eu já vou. Então, aqui a gente está imaginando assim, ó, temos aqui um grupo seleto de pessoas que assistiram isso. E estamos dialogando sobre possibilidades dentro daquilo que vocês viram e talvez não reconheceram na hora, ou de repente vão trazer para a gente outra informação. Porque eu falo assim, é imediato também quem assiste, já se jogar na internet buscar. Automático. É automático. As pessoas, sabe, a gente fez e eu faço isso o tempo inteiro, porque eu adoro me surpreender com visões assim que algumas pessoas têm. Algumas são concordantes, outras não são concordantes. Geralmente eu gosto porque eu não concordo, então quando todo mundo começa a falar, eu me incomodo, eu falo assim, não sei porquê, tá? Eu vou lá e é claro que a gente vai se utilizar de um aprendizado, né? A gente poderia fazer depois uma lista de canais que trabalharam já a interpretação de uma maneira, nossa, muito legal. Sim. Sabe? A gente pode até depois bolar uma ideia dessa, frequenta esse quem não viu ainda, porque os caras fazem uma edição maravilhosa, fazem uma apresentação, não sei o quê. Dá para colocar na descrição depois, né, do vídeo, coloca ali umas indicações de vídeos que a gente viu também, que são super interessantes, que vão ajudar nesses easter eggs, né, para quem quer saber mais. Acho bem legal. A gente tava até falando, a gente viu uns 2 ou 3 assim, com edições maravilhosas, pessoal profissional mesmo assim, que faz o negócio ficar a cara do YouTube mesmo assim, que é muito legal. E a gente, claro, que se utiliza desse aprendizado, né, melhora o nosso olhar sobre e traz o nosso olhar, para não ficar copia e cola, né? Que é a moda, né? Todo mundo fica postando a mesma imagem, né? Assim, alguém faz lá 52 easter eggs, aí vem alguém e coloca 53. 53, 54, 55. Tá, legal. Eu acho que é a linguagem e não é um julgamento moral disso, mas a nossa proposta é o que a gente consegue enxergar, que faz assim, ser diferenciado, ser diferente assim e possibilita justamente esses desassossegos literários, tá? Então, a parte da introdução aqui, subjetiva, né, das nossas visões e tudo mais, então, eu estava vendo aqui, eu vou pegar... Tem que pegar a cola, porque se quiser falar os nomes... Não, os nomes. Então, o diretor, Hwang Dong-hyuk, tá? Ele é a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele fez tudo. Fez roteiro, dirigiu, né? Como diria um site que a gente assistiu, ele odeia delegar. Isso, exatamente. Porque ele fala, não, eu tenho que fazer do meu jeito. Então é o cara que fez tudo. Ele desde 2008 começou a fazer o roteiro, começou a escrever história, fez um monte de adaptações para Netflix para virar série e tudo mais, virar um dorama. Então todos os méritos à criação dele. Aqui você tem... E é claro que ninguém cria do nada, né? Você tem referências o tempo inteiro. Não existe, né? Eu vou criar a Eneida. Eu vou ter a Ilíada e Odisseia, como eu vou criar os Lusíadas, eu vou ter a Eneida. Então, você não vai criar nada do nada, sabe? É o Dom Casmurro maravilhoso que vem do Otelo do Shakespeare. O que torna você genial é como você consegue contar aquela mesma história que já foi contada de um jeito genial com alguma coisa muito inovadora.
Tá? Então, se a gente for buscar, é pegar o Autor Compadecido, meus amores. O Autor Compadecido, todas as histórias estão prontas. O segredo do Ariano Suassuna foi costurar as histórias de um jeito que ficasse uma história maravilhosa. Então, a ideia de plágio, a ideia, o cara copiou, a ideia de não sei o quê, na literatura, na arte, se você não copiar, você não desenvolve. Sim. O que você não pode fazer é um Insta com o seu nome e publicar coisa do outro falando que é sua. Aí é plágio, aí é feio, aí é desagradável, deselegante, né? E muita gente faz isso, da curtida, da visualização, a parte isso. A grande obra de arte é um diálogo com outras grandes obras de arte. E o nosso Huang, o diretor, ele fala, isso em entrevistas, ele fala que tem 2 mangás japoneses que o influenciaram muito. Então, repara, eu tenho um sul-coreano com influência grande de mangás japoneses, né? Aí você fala, não é tudo a mesma coisa? Por exemplo, a gente poderia até chamar um professor de geopolítica aqui para discutir questões seríssimas dentro da Coreia do Sul. Exato. Dentro da Coreia do Sul. Por exemplo, a relação com a Coreia do Norte. Exato. Sabe? A questão monetária, né, que é o principal foco ali, né, o endividamento. O endividamento, a questão Coreia do Norte, a questão com a China, sabe? A questão da exploração do migrante, né, do imigrante. Então é muito legal que a gente tem várias análises características de uma região e que daria uma profundeza muito grande. Eu falo, os nossos easter eggs aqui, que a gente fica, nossa, olha só, ele dá uma sacada. Por exemplo, você pega o Batatinha Frita 1, 2, 3, toda a paisagem é baseada nos trigais do Van Gogh, junto com o céu do Magritte. Olha só que beleza. Você entende? E isso vai estar lá num livro que aponta pra gente. Então, tem um recadinho, olha o que ele lia. Então, quem lia? O líder, né? O líder que cria tudo ali, né? Não é o anfitrião, é o líder. O da máscara do Darth Vader, né? Vamos dizer assim. Então, inclusive a hora que ele mata o irmão... Tem toda uma referência, né? O Luke caindo. Me dê a mão, né? E então tudo isso leva você a perceber que você vai ter um monte de easter egg ali que você consegue captar muito fácil, nós conseguimos, porque tem a ver com uma cultura ocidental, mas é a quantidade de easter egg da cultura oriental. Que a gente não faz nem ideia, né? A não ser que você manje muito de coreano e veja as escritas ao fundo, e veja as imagens ao fundo, porque ali, eu falo assim, não foi colocado uma imagem gratuita. Então, Exato. Tudo foi planejado para ser uma referência. Então, se a gente for aprender a cultura sul-coreana e aprender as referências, alguém vai montar 500 easter eggs, né? Vai ser por aí. Porque, é engraçado você falar isso, porque quando eu tava reassistindo, né, daí eu até falei pra você, eu fui no episódio 2 ali, que tem a parte onde mostra a biblioteca do líder, né, e eu parei o frame lá na biblioteca e fui reconhecer os livros que estavam lá. E aí tinha livro que tava lá em mandarim coreano, né? Enfim. E aí, tava lá em coreano. Eu falei, como que eu vou descobrir o nome desse livro? Não faço ideia. Né? Só que daí tinha um lá que tava em coreano, só que tinha uma fotinha. E eu falei, é o Nietzsche. Eu falei, putz, né? Ainda bem que tem a foto, ainda bem que tem o ideograma aqui para eu conseguir um símbolo para eu conseguir, porque eu não tenho acesso a essa cultura. Então, parte das referências eu perco no processo, é automático. É automático. E, por exemplo, voltando ao BTS, muitas letras são baseadas no Nietzsche. Exato. É muito legal. Muitas letras são baseadas na filosofia do Nietzsche. Os caras são... uma coisa, estou falando de cultura oriental, né? O pop já é profundo, vamos dizer assim, né? Você tem uma referência de escola, você tem uma educação muito mais elevada, você tem uma leitura muito aprofundada das coisas. Então eu falo assim, se a gente traz alguém da geopolítica para analisar essas questões Coreia do Sul, China, Coreia do Sul, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, você vai ter uma referência, Coreia do Sul, Paquistão, por exemplo, que ali tem claramente uma exploração Exato. do imigrante. É que todo mundo acha que é indiano, coitado, mas não. Então, existe ali, né, essa referência. Então, é muito legal, assim, como dá para você explorar essa questão sociológica ali de uma cultura local, assim, que faz uma diferença total. E para eles, ali é o dia a dia deles. Então, Exato. Por exemplo, a gente poderia uma questão assim, muito moral que a gente pode explorar, a misoginia dentro do... Sabe? Primeiro, até a gente já tá falando, começando aqui do primeiro episódio, né? Mas ali
primeiro para o segundo, quem implora, né, para sair são as mulheres. As mulheres são quem se ajoelham no chão e pedem por favor para sair, elas falam que elas vão pagar. Então são elas que se humilham ali em um primeiro momento, né? Então existe ali toda essa cultura. Depois as mulheres vão sempre ficar entre elas, né? Depois lá na frente na bolinha de gude. Então vai ter ali meio que esse apartar mesmo, né, de certa maneira, porque não é muitas vezes o local. Mas a série subverte isso com figuras femininas extremamente fortes. Eu, na minha humilde opinião, a batedora de carteiras, né, nunca vou lembrar o nome dela, mas a batedora de carteiras é, para mim, a melhor personagem que tem ali, né? A motivação dela é sensacional por causa do irmão dela, né? A história dela de fugitiva da Coreia do Norte, a forma como ela se porta nos jogos. Para mim, ela é uma das personagens mais sensacionais que tem ali. Não só ela é sensacional na série, eu estava vendo aqui, deixa eu pegar aqui, é a Sei-byuk. É Kang Sei-byuk, né? Que é uma modelo, Jung Ho-yeon. Eu falo assim, eu acho que eu vou treinar coreano, deve ser muito legal, cara. Jung ou Jung, eu acho que eles fazem o J. Jung Ho-yeon é o nome dela, tá? Kang Sei-byuk, o nome. Eu tava vendo aqui, 22 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Será que foi por causa de Round 6? Ela postou uma fotinho dos três aqui naquela cena final. Na cena do jantar. A cena do jantar. E é muito legal. 11 milhões e 833 mil curtidas. E nesse mundo do algoritmo da numerologia, ela é a mais popular do elenco. Exato. Pra você ter uma noção, vamos pegar aqui o nosso Ji-hoon, né, o protagonista, né? Ele postou uma fotinha, 157 mil. E ele é um ator consagradíssimo na Coreia do Sul. Que fazia só papel de bom moço, né, de mocinho. Então, se você vê a popularidade né, e eu acho que tem a ver já com o fato dela ser uma modelo. Isso, super exato. famosa. Então, a Sei-byuk, ela é. As mulheres são, né? Você vai ter as mães. Isso, as figuras das mães. As matriarcas. Poderosíssimas, né? Aquela hora que a mãe sai do hospital. Nossa, andando, né, na chuva ali. Com diabetes, que ela tem que ficar, ela fala assim, quem vai pagar o aluguel? Você vê, as mulheres, as matriarcas, elas acabam. E você pode reparar, né? Basicamente, em todos os casos, você tem um abandono paterno. Exato. Você tem um abandono paterno, é impressionante, né? Então, é uma sociedade que você vê que a misoginia não é muito longe daquilo que a gente viu no Brasil, ou na maioria dos lugares do mundo, né? Mas você vê, os homens são voltados ou para violência, ou para uma malandragem, ou para uma corrupção, ou para um sadismo, ou, sabe? Você vai ter um pessoal ali que acaba, né, se envolve, todo mundo se envolve com o jogo, todo mundo vai parar no jogo porque todo mundo é viciado em jogo de uma maneira ou outra, né? O que demonstra ali um caráter, né, de uma sociedade também marcada por essa coisa de se de um lado você tem uma cultura muito forte, profunda, como base, é impressionante como você tem um pessoal também que vai por esse caminho de como que eu posso facilitar algo de muito brasileiro nisso, né? Essa malandragem de querer driblar junta a competição com a necessidade de ganhar. É uma coisa, essa coisa que a gente fala, que a gente falando de um outro coreano, vamos falar de outro sul-coreano, Byung-chul Han. Perfeito, né? Outro expoente aí da cultura. Você vê, o maior filósofo do momento, coreano, filme top do momento, Parasita, série do momento, não sei o que, o grupo do momento. Então a Coreia do Sul é o boom sul-coreano. Esses os livros de história um dia falarão com... Exato. E é engraçado porque é o que a China está tentando fazer, né? Só que ainda não emplacou, não conseguiu. Né? A China a China se fecha. A Coreia fez o movimento oposto, se abriu. E é muito legal, assim, quando você pega, então, essa construção, né, sul-coreana, você pega essa construção das mulheres, né, que eu falo... Vou usar Clara dos Anjos aqui, nada a ver, ao mesmo tempo tudo a ver, quando o narrador fala as mulheres nada é perdoável,
né? Então você começa ali pelo primeiro jogo, depois do resultado do Batatinha Frita 1, 2, 3, elas se humilhando, elas se ajoelhando, elas chorando, elas lamentando, elas e aí você fala, onde você vê fraqueza é força, porque todo mundo queria se ajoelhar, mas há o orgulho masculino de não admitir, né? Então ali você fica com aquela coisa de, olha a força na fraqueza, né? O que é uma fraqueza pública é uma baita uma força por dentro da coragem de falar, eu quero viver, eu não quero morrer. Exatamente. Não vou ficar bancando orgulhosa aqui se o preço é esse. Exato. E as mães que a gente estava falando assim, né? Tanto a mãe do Von Hu, do Sambo e do Ji-Hun, porra. Aquelas duas mãezinhas são a estrutura familiar vem delas. Elas garantem o sustento, mesmo que com trabalhos considerados mais baixos, né, entre aspas ali, mas elas garantem o sustento, ela traz dinheiro, ela dá o dinheiro para ele comprar presente para a filha dele no aniversário. Que ele tinha esquecido, né? Falando que ele tinha esquecido, né? E aí ele rouba o cartão dela. Então você vê, a atitude dele é essa, de uma criança, um Peter Pan, né? Não cresceu. A cara dele sempre é meio boboca, né? Ele faz uma cara de meio abobalhado, né? É um adolescentezinho fora de época, assim, né? Que fica brincando ali de sou esperto, sabe? E vai pro jogo e se dá mal e faz a filha passar. E sei lá, a gente vai entrar nessas questões morais, mas assim, é impressionante como o mundo masculino ali tem um retrato. O próprio criador do jogo, né? Os criadores, você não tem uma criadora. Vocês podem reparar. São todos homens. São os VIPs. Exato. Os VIPs. Então tem algo de muito machismo, de muita misoginia na série, que daí depois é uma discussão maravilhosa sobre a presença das mulheres e tudo mais, sabe, assim, o caminho delas. Você vê naquela disputa da bolinha de gude, né, dando uma da espada, entre o marido e a mulher, que talvez ali seja a cena mais difícil. Quem? Adivinha, né? Quem? Adivinha quem? Quem que é escolhido para morrer, né? Você está entendendo? Assim, então, é melhor você ficar vivo, porque... Por quê, né? Tudo bem que você vê que a decisão não foi fácil para ele, não estou falando disso, mas no final a decisão foi a favor dele. E nessa decisão a favor dele, claro que ele vai ter um arrependimento meio Judas ali, que ele se enforca, aquela coisa toda assim, mas assim, na primeira decisão, morre a mulher. Sobrepõe-se, né? Você vai reparar, nas provas ninguém queria escolher as mulheres. No Mulheres e Velhos, né? Você poderia ter um outro, e para uma outra questão moral, né? Contra os velhos também, né? Claro que só tem um velho no jogo. Se ele soubesse, eu colava naquele velho fácil. Segue ele que é sucesso. O primeiro, o Ilnam. O primeiro. Então, tudo isso faz parte de uma discussão moral que ficaria muito legal. Mas a gente tem essa proposta de brincar de 3 episódios hoje. Isso. Domingo que vem mais 3 episódios, mais 3, para fazer um bate-papo, dar tempo de quem não assistiu assistir, vir aqui conversar com a gente, tudo mais. Nós temos ali algumas coisas. Então, vamos lá. O Gus Guerras falou, professor, esse modo diferente de contar seria a estética? Acho que de contar, ele está dizendo a série, né? A forma de... aquele que eu falei assim, o mais importante do que contar é como contar. Eu acho que a gente pode considerar como uma estética, né? A forma. A estética nada mais é do que um conjunto de características ali que, de certa maneira, permeiam uma narrativa. Exato. Né? Então, quando a gente pensa em estética, as próprias vanguardas europeias foram estéticas. Por quê? Porque tinha um conjunto de características. Então, a gente pode pensar que ele está lançando mão aí de uma estética, né? Diferenciada para contar isso. Não tão diferenciada assim, porque... a gente já brincou de ver muita gente falando que é um subgênero essa coisa da competição, que vai sobrar um, né? Todos os jogos de game, né? Ficou muito famoso como o PlayerUnknown's Battlegrounds, né? Que é o PUBG. Nossa, teve uma época que foi um sucesso. Aí veio o Fortnite, aí tem agora que o pessoal joga principalmente no celular, que é o Free Fire. Todos essas referências no videogame surge e existe um gênero no videogame que já é estabelecido, que é o Battle Royale, que é um dos que influencia. Exatamente. Que o Juan que fala que o Battle Royale e o As God As Will.
As will, é verdade. As God, as will. Ele fala assim, ó, são 2 mangás japoneses que me influenciaram profundamente. Então ele fala assim, ó, gente, não fica buscando plágio, é influência mesmo, sabe? Exato. Eu usei os dois, tanto que tem ali um pessoal que levanta, tem um diretor japonês que já fez o filme do As God, né? E aí todo mundo, o cara copiou. Ele fala, não, eu amei, por isso que eu usei como influência, ponto. Aí você fala, Jogos Mortais, você poderia pegar... Dá pra ir longe, né? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. A gente pode falar que esse gênero que foi criado no videogame, agora ele tá se tornando um gênero também em filmes e séries. Uhum. Eu acho que dá pra gente ver dessa maneira. Então, é um gênero, então daí é um pouco diferente da estética, né? Gênero e estética tem pequenas diferenças ali, mas vamos colocar tudo no mesmo balaio, porque a gente não fica nos preciosismos teóricos aqui também. Mas é um gênero que está sendo criado, né, que vem sendo desenvolvido e que agora está se expandindo, e com o sucesso de Round 6 vai quadruplicar aí, no mínimo. E a outra discussão que a gente poderia fazer é por que um gênero desse agrada tanto. E isso está relacionado à pergunta do It Zero ali, depois. Já vamos fazer a ponte aqui já. O Hélio mandou um elogio aqui, ó. Salve, Bit, você é demais. Tive aula com você no cursinho do Sigma. Aí, ó, os seguidores. Muito obrigado. E o It Zero, ele falou, Bit, o que você acha sobre os seguidores? Muito obrigado. E o It Zero, ele falou, Bit, o que você acha sobre o poder... Sobre o poder, você acha que isso poderia... Você acha que isso poderia acontecer na vida real e as pessoas sairiam impunes? Vou só, antes de você responder isso aqui, eu só vou falar um nome aqui. Luciano Huck. Porque, gente, existe já um modelo, obviamente, muito menos violento, mas que já faz isso, né? Que é o quê? Você colocar ali pessoas em uma situação econômica ruim para participarem de jogos com o objetivo de ganhar um prêmio final. Então as pessoas vão passar, obviamente, para elas estão ali num jogo, mas para quem está assistindo pode ser vergonha, pode ser, né, ter um misto de sentimentos ali, mas elas estão nessa situação. São pessoas ali que estão desesperadas para conseguir dinheiro, daí tanto que tem os momentos lá, se eu ganhar esse dinheiro eu vou comprar uma geladeira, se eu comprar esse dinheiro eu vou trocar o meu fogão. Então, já existe essa estrutura, e aí acho que a pergunta principal é, o que falta, o quanto que falta para a gente sair dessa estrutura atual que existe hoje na mídia, né, na mídia TV aberta, principalmente, para a gente chegar no nível Round 6. Eu falo assim, a TV hoje, ela está um pouquinho mais comedida. Nos anos 90... Nossa Senhora! Se você pegar Gugu, Faustão, a disputa por Ibope... Era verdade. Eu falo assim, esse espetáculo, né, ele na TV, não sei o que, ele é uma reprodução da sociedade, né? Eu falo, não existe governo corrupto em sociedade ética. Não tem como, sabe? Então eu creio assim, essas séries elas não inventam o mundo, elas copiam o mundo, sabe? É isso. É a proposta da distopia que a gente vai falar muito ainda, né? Vai falando aí que eu vou pegar o carregador. Eu falo assim, a gente vive uma sociedade que é pautada por isso, por um capitalismo, né? Aí a marca do Byung-Chul Han que ele vem trazer no neoliberalismo, esse é o grande barato, é o grande valor, é a grande ética, é a grande estética, é a grande forma de ser. Você pega o primeiro episódio, depois da sequência do Batatinha Frita 1, 2, 3, de toda aquela coisa sanguinária e que faz todo mundo ficar assim, opa, peraí, a brincadeira, né? Porque tudo é montado nessa série baseado no contexto taoísmo, do Yang Ying. Eu até fiz uma pequena live com a Bíblia, a gente falou da influência da bandeira da bandeira coreana na formação do pensamento da série. Né? Porque se você pega ali a bandeira coreana, por exemplo, assim, ela vai ser formada por um positivo, um negativo, um vermelho e um azul, né? Que vai, por extensão, virar a tonalidade do rosa, a tonalidade do verde, né? Porque se você pegar
o uniforme verde de todo mundo lá na luz mais impressionista. Parece azul. É na luz de como que a gente fala? Na luz de estúdio, fica azul, né? Então é muito legal que você tem ali você pega a roda das cores, né? Vai ter as cores contrastantes, né? Então o rosa e o verde são cores opostas, então complementares, que a gente chamaria na teoria, e que dá um efeito mais impactante justamente porque elas são opostas. Então tudo foi pensado nessa estética também bonita, né? Numa estética muito infantil, a escadaria com aquelas cores, né? A escadaria não são cores tão fortes, mas que remetem ao universo infantil. Né? Remete e bem pop art, nessa coisa toda. Ao mesmo tempo, assim, você tem um rosa bebê, né? Num certo sentido, você tem... E ao mesmo tempo os degraus são de Lego, né? Isso, exatamente. É muito legal. E lembra a escadaria do Escher, né? Aquela coisa toda assim, de uma ilusão de ótica maravilhosa, mas assim, antes da gente entrar nas referências culturais, assim, olha, da onde veio cada coisa, uma coisa que é muito legal, assim, é você observar que nesse universo infantil você tem uma violência, né? Então os paradoxos ali são monumentais. Você vai ter o 1 e o 456 formando uma dupla. Isso. O tempo inteiro, sabe? O fato da série começar e terminar com o jogo da Lula. Né? Começa com o jogo da Lula deles criança e são os dois ali ainda, né? Spoiler, mas vocês já estão avisados já. O Sang-woo e o Ji-hoon. Isso, e lá no final, mesma coisa. Então, é muito legal como você pega assim, como esse mundo Yang, né, se encaixa formando um equilíbrio, né? Uma visão infantil para uma violência adulta sádica demais, né? E como se na infância não houvesse sadismo, tanto que a primeira brincadeira mostra a euforia dos vencedores e em cima muito de ter conseguido vencer e da dor dos derrotados. Isso. Tanto que já no primeiro episódio, né, porque começa com o jogo da Lula ali, lembra que quando ele vai falar, quem não conseguir isso, morre. Né? Aquele universo das crianças, então, obviamente que não morria, mas ali, um pouquinho depois, um pouquinho mais pra frente, morre. Né? Tanto que qual é o grito de quem ganha vida? Exato. Quem perde? Morte. Então, vida e morte. Yang, né? O que você vai ter no final? Vida e morte, né? Só que a comemoração da vida, no final, vira a tristeza do viver, sabendo que para você viver, você teve que fazer 400 e poucas pessoas morrerem, sofrerem, passarem por tudo de pior. Então, a ideia de... É isso na sociedade, né? E você falou assim, olha, será que você vê? Eu vejo o tempo inteiro. Eu falo assim, para mim, a sociedade é isso. A gente vive... Crescer é uma política. É um jogo o tempo inteiro. É um jogo meio canalha, é um jogo meio suicida. As burocracias que permeiam a vida. Os boletos que vão chegando, né? O boleto pode ser papel, pode ser o e-mail, né? Mas é aquela coisa que se você não pagar, vai gerar uma consequência aqui, que vai gerar uma consequência ali. Hoje você não consegue. Vou até, já que a gente estava fazendo muitas referências literárias aqui, né? Pensa uma sociedade que era para ser utópica, chamada Canutos, mas que, né, sendo utópica, não pôde o ser por causa de um governo controlador. Exato. Né? Não tem como você fugir. Se você tentar fugir, vai ter uma repressão para você voltar. Exato. É isso. Então, a proposta do Round 6 é essa. Você está numa sociedade extremamente... em que a competição é levada ao extremo. Se você perde nessa sociedade, você se endivida, você não está pagando os boletos, né, dessa vida. E se você não pagar os boletos, isso vai gerar diversas consequências. Algumas com relação à lei, algumas com relação à polícia e algumas até com ameaças, que é o que acontece também com o Ji-hoon no primeiro episódio, né? Então, a gente tem ali exatamente essa visão, né? Essa ideia. O Ji-hoon sendo cobrado ali, e que sensacional quando o cara fala, né? Quando ele assina lá, a violência já começa ali, né? Quando ele assina lá e o cara fala assim, se você não pagar, eu vou tirar um olho seu e um rim. E lá na frente, o médico tira o quê do cadáver? O rim e o olho. Então, você vê, tudo, aí é o easter egg que a gente fala, né? Então, você vai ter essa coisa, toda a cena
lá no final é antecipada. Isso é bem claro num jogo infantil, que vira o jogo final. Então você vê, o cara planejou um jeito de que cada situação fosse trabalhada de um jeito que você visse a dura condição de vida de cada um e como aquela situação vivida por aquela personagem vai se amplificar até o momento final da participação dele no jogo. Seja para a vitória, que aí é um só, ou seja para a derrota, que é de todos. Né? Você pode falar de coisas boas, por exemplo, assim, ele na prova do episódio 3, a prova do açúcar, por exemplo, ele escolheu o guarda-chuva. Sabe, assim, se você voltar, uma das coisas que marca ele é que ele até fala, eu vivi esquecendo meu guarda-chuva, não sei o quê, minha mãe sempre dava o guarda-chuva quebrado para mim. Olha que referência, dessa vez ele não pode quebrar o guarda-chuva. E quando ele vai na casa da filha dele lá, pedir o dinheiro, ele esquece o guarda-chuva. Esquece o guarda-chuva. Então, repara, a ideia de, olha, eu sempre pegava o guarda-chuva quebrado. Dessa vez, repara, se eu quebrar o guarda-chuva ou tiver o guarda-chuva quebrado, fim de jogo. Então é muito legal como ele mostra como uma cena que é despretensiosa pode ser uma cena decisiva de uma pessoa. Como uma cena infantil pode se tornar uma cena decisiva. Então é muito legal como ele cria um universo. Tem algo, né? Eu gosto muito assim, é muito o menino é o pai do homem do Machado de Assis. Isso. Muita coisa que estrutura você na infância vai se prolongando e se repetindo ao longo da sua vida até o final da vida. Então é muito legal. E como você tem uma maior parte ali de pessoas que não têm a paternidade, então o que esses meninos, quando ficam homens, reproduzem? A mesma coisa. E você quer ver uma coisa? De um cara que cresce sem a presença do pai, que rouba a mãe, é o debilóide que fica ali roubando a mãe, pegando cartão, esforço da mãe, não sei o quê, é muito legal. Na cena final, ele tem duas chances, eu estava falando com a Bíblia, ele tem duas chances para, quebra o círculo. Quando ele vai no aniversário da filha, e a filha não quer nada dele, a filha não se preocupa com o presente, a filha não se preocupa com onde ela está, ela quer estar com o pai, ela quer estar com o pai, ela quer estar com ele, ela está feliz por estar com ele, eles estão juntos. Ela tá comendo salsicha, não faz diferença nenhuma, sabe? É tudo que tá faltando na série, que é a presença paterna. É a presença paterna. E é a única coisa que ela quer. E é uma menina que fala assim, e ele, olha, no ano que vem, quer dizer, ele já, sabe? Protela. E é como se fosse só no aniversário. Não, a presença tá aqui. E ela tá feliz porque tá, e aí, resultado. Eu quero dinheiro para ficar com a minha filha. Porque eu preciso da minha filha. Resultado, ele consegue o dinheiro. Fica com a filha? Não, o que ele faz? Aí, spoiler total. Ele dá a volta no avião e volta. Ao invés de encontrar a filha e curtir o dinheiro e a filha, já que o problema era dinheiro para curtir a filha. Que era todo o objetivo dele. Nossa, que ótimo. E aí você fala, sério mesmo, né? Então, quer dizer, o discurso de, olha, quando eu tiver melhor dinheiro, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou curtir meu filho e minha filha. Sério? Você acha sério que você vai ficar esperando isso acontecer para você curtir o seu filho e a sua filha? Eu falo por paternidade. Às vezes, para Didi, quando ela era menorzinha, até hoje, o embrulho é mais legal do que o presente. Exato. Ele se perde no embrulho. Quanto mais papel você coloca, mais eles ficam fascinados com não sei o quê. Às vezes o presente, que legal, já fica lá num canto e aí você falou, gastei uma fortuna porque achei que ela ia. Repara, você está querendo agradar quem, na verdade? Então, repara, não projeta a sua infância não bem vivida na criança. Não faz ela ser muleta de alguma coisa. Se eu tivesse dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro, por isso que ele foi embora. Então é isso que você faz? Você vai embora, você vai reproduzir. Que tapa na cara, né? Então, é impressionante como cenas que parecem tão inconsequentes viram as cenas decisivas do comportamento de cada um e da vida e morte de cada um. Então, nesse sentido, ele planejou muito bem. Tudo é muito encaixado, eu brinquei do easter egg aqui e tal, mas é uma zoeira só para você entender a profundeza de onde ele chega com isso. E isso, para mim, mais do que eu ficar fascinado, olha, vamos revelar os easter eggs, e vamos revelar, nossa, eu não percebi que nessa cena, mas eu acho que eu gosto dessa coisa, é a coisa moral do negócio. Não é necessariamente você reconhecer as brincadeiras, os bônus que estão lá, mas é você tirar alguma coisa disso, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente buscar dentro de todas essas discussões, essas referências, algo que a nossa visão, né, obviamente, tira da série e o que torna a série boa, né? É isso.
Porque eu falo, ele assim como o Parasita é um filme para ficar por muito tempo, sabe? O Byung-Chul Han é um filósofo para você ler ele, acho que no século XXI vai dar ele ou seguidores dele, sabe? A série, ela traz essa coisa espetaculosa que nos coloca na posição de um VIP, porque a gente está na poltrona vendo aquela matança toda e se deliciando com essa possibilidade estética de descobrir os segredos do negócio. Repara, a gente normatiza tanta violência que a gente está mais preocupado em analisar, se eu saquei que aqui tinha uma dica lá, do que imaginar que isso está acontecendo aí, meu querido, está acontecendo o tempo inteiro do lado de fora. A gente está vendo agora o tanto de gente mergulhando em lixão para poder sobreviver e de repente, sei lá, talvez, esse dia eu estava vendo lá em Los Angeles, teve uma moça, Los Angeles não, num outro estado norte-americano, teve uma moça que foi estuprada no metrô, no trem. Ela foi estuprada. E ela só não foi salva porque muita gente que estava no vagão preferiu ficar filmando ela sendo atacada do que ligar para a polícia para denunciar. Quer dizer, isso está onde? Isso está lá já no Black Mirror, né? Que aliás, é outra série que para mim é a melhor ainda. Sim, de todos. Já merece aí uma série de vídeos também. Black Mirror Então é isso, a gente é uma sociedade de espetáculo, você vê. Não foi muito tempo atrás, né, de pessoas lá, né, que naufragaram, lá, os refugiados, e o pessoal, aquela ponte, lotada de gente filmando, o cara se afogando. Até que ponto, né? Vamos de novo lá pro finalzinho, sei que muita gente está aqui, tá? O Ilnan, o primeiro, o número 1, o velho, o poder do jogo, ele fala, vamos uma aposta que até a meia-noite ninguém vai salvar aquele homem lá. Ó, falando de novo em posição. No mesmo lugar, 456, o Ji-Hoon é pego pela van, é o mesmo lugar onde está o cara. Você tá entendendo? Passando frio. Esse cara passando frio está no mesmo local onde a van pegou. Você entende? Então você fala, olha que legal. Onde começa e onde termina o olhar dele. No mesmo ponto de partida. E repara, ele fala, vamos ver se alguém vai lá. E de repente eles ficam esperando até a meia-noite. E ele fica ali sofrendo, tentando justificar o mundo, porque não sei o quê. Repara, a ironia do Ilnan. Você podia sair daqui e ir lá ajudar o cara. Repara, vamos ver se alguém passa lá e ajuda. Em nenhum momento ele pensou em descer e ajudar. Ele não foi lá ajudar, ele não desceu, ele ficou contemplando, torcendo, tanto que ele no final de novo o apostador. Você viu? Ajudar, você viu? Ajudar. E aí volta a ser um imbecilóide de novo. Só mais um jogo. É só mais um jogo para ele. Tanto que, repara, ao invés de ir atrás da filha, ele prefere voltar pro jogo. Então, você entende? Uma sociedade que se esvaziou de alteridade, sororidade, empatia. Então, tudo isso está acontecendo, meu querido, na sociedade o tempo inteiro. Esse jogo está acontecendo. O nosso sadismo, postar um videozinho de um acidente para ver quantas pessoas vão curtir nossa página, por exemplo, assim, virou uma referência muito mais importante do que salvar, porque se eu salvar, eu não tenho um post. Exato. Você só vai ter uma história. Só vai ter uma história. Ajudei alguém, que legal. Nossa, peguei ali um negócio, o cara, essa cabeça, miolo. Aí você fala aí, você pode reparar. Hoje, todo mundo na hora saca, né? Tem um acidente, saca e passa filmando já para mandar para os grupos de família. Olha o que aconteceu aqui na esquina, isso aqui. E aquilo é reproduzido em larga escala e vai. Aí você fala assim, olha, vamos ver quem o ajuda? Eu acho que o velho tinha essa última esperança antes de morrer. Porque ele viu dando meia-noite e ele falou, eu não tenho esperança. Ele pergunta 3 vezes para ele, assim, ó, você ainda acredita na humanidade? Você ainda acredita na humanidade? Você ainda acredita na humanidade? É quase as 3 perguntas de Cristo para Judas, né? Para Pedro, sabe? E ele, com o silêncio dele, né? Ele, com a falta de ação dele, ele é o apostador. Quer dizer, que lição que ele aprendeu depois de tudo isso, sabe? Se bobear, ele vai pedir a vaga ali do Darth Vader. Exato, ele vai querer ser o próximo líder, que inclusive o líder é uma pessoa que já ganhou. Uma pessoa que já ganhou o jogo, então... Olha o ciclo ali, né? A pessoa vem, participa, ganha e volta. E é o que acontece, mesma coisa, né? Godinho, ele vem, participa, ganha e na última cena da série, ele volta. Ele dá meia volta. Então,
Tem o que mais ali, Abílio, que isso aqui? Então, apareceu a Alice aqui, olha só a mensagem dela. Não sei se eu fico preocupado ou se eu fico feliz, mas tudo bem. Professor, tenho 11 anos e minha mãe não deixa eu ver Round 6. Tá certíssima a sua mãe, inclusive. Tá certo. Tá bom, é muita violência, muita coisa. Deixa para daqui uns anos ainda. Mas sigo o teu canal e vejo todos os teus vídeos e tua live. Ela deixa eu assistir. Tô muito feliz. Perfeito, tá aqui, estamos discutindo, beleza. Aí ela também, seja bem-vinda, inclusive, então, Alice, e vamos sempre dialogar aí, tá? Mais pra frente você assiste Round 6, tem muita coisa boa para você assistir na sua faixa etária também. Aí ela perguntou, professor Beach, esses desenhos fofinhos aí atrás são da Diadorinha? Artista, né? Nossa artista. Ah lá, falando nela, passando ali. E essa tua xícara parece uma pintura do Van Gogh. Nada mais, nada menos do que... Van Gogh puro. Vincent Van Gogh. Inclusive foi um presente que eu ganhei direto lá do Museu Van Gogh, lá da Holanda. Eu tenho orgulho dessa xícara aqui, porque é muito querido, assim. Quem trouxe com carinho de lá pra mim, assim. Maravilhosa a xícara. Aí o Antônio falou, esse velho é o maior plot twist de todos, né? Meu Deus. E eu confesso que na minha primeira assistida eu não imaginava. Eu não... Confesso assim, porque eu fui seguindo, assisti como uma série comercial mesmo. Não fui buscando coisa nem nada do tipo. Assisti mesmo pelo prazer da coisa, e eu fui genuinamente surpreendido, né? Eu não fiquei em dúvida quando ele não apareceu morrendo, eu fui o cordeirinho, assim, sabe, que vai pro abate, assim, fui eu assistindo pela primeira vez, assim. Então eu tive a mesma postura que o Antônio ali, pra mim foi também um plot, olha o que eu falei, nossa, é o velho, aí eu falei, puta, aí começou, né, aí vai ligando, é isso. Então, minha experiência foi essa também, igual a do Antônio. E a Alice também, daí, de novo, tá falando que 11 anos, assistiu o vídeo do Dom Casmurro, gosta demais, vê muitas vezes desde que você postou, e ela leu o livro ano passado. Olha só que beleza. Olha só o impacto, hein? Mas não é para assistir. Isso, não assista Round 6. Ainda não. Mais pra frente. Bom, a gente, graças a Deus, não tem como usar as imagens, sabe, que são muito apelativas mesmo. Não é legal. A Didi quis assistir. A Didi, porque ela escutou Batatinha 1, 2, 3. Papai, eu quero ver aquele do Batatinha 1, 2, 3. Isso é um perigo, né? Um perigo. Então, tá certíssimo, sua mãe, tá? O Van Gogh é maravilhoso. E aí, usando a série, ele tá na abertura do, né, o painel inicial. Bom, Abílio, vamos lá. Você sabe que nós temos uma quebra de contrato interno. Eu adoro. A gente se organiza pela beleza da organização. Só para tomar café junto. A gente já tinha. O nosso roteiro era outro, já quebrou tudo, maravilhosamente quebrou tudo. Eu adoro. Não tem problema nenhum. Ainda mais tendo perguntas de vocês, tendo essa participação, é mais sensacional ainda. Então, a experiência vale muito mais. Né? Acho sensacional. Bom, o que nós vamos fazer? Gravaremos vídeos mais sintéticos, depois analisando episódio por episódio? Acho que boa. E aqui fica uma abertura para as próximas lives, porque querendo ou não, mesmo que indiretamente, a gente foi pegando partes importantes desses episódios, né? A gente não conseguiu entrar nos pormenores, em todas as referências, mas a gente já foi, acho que principalmente para o pessoal que começou a assistir, ou que já assistiu tudo, mas quer dar um pontapé inicial na discussão, a gente já conseguiu dar esse pontapé, né? Agora eu acho que é vir juntando as peças, principalmente, né? E para as outras análises. Em pauta a gente tinha brincado de falar assim, vamos fazer os 3 episódios. Eu acabei falando ainda já aqui hoje, e seria mais ou menos assim. O episódio 1, obviamente, é uma apresentação. Isso. Então, uma apresentação, uma introdução. Exatamente. Os clássicos. Proposição. Exato. Olha, vocês vão participar de um jogo que quem ganhar? Tá lá o Deus da sociedade contemporânea, o dinheiro, tanto que todo mundo ficou olhando para cima, né, com aquela cara de devoção, como se visse, e a luz dourada, tão bizantina, tão de elevação espiritual, e a elevação espiritual é um porco gigantesco, né? O símbolo, né? O símbolo, o porquinho, o dinheiro, né? O símbolo de guardar dinheiro, o porquinho. É que o porquinho gordinho, a gente poderia... Da fartura, né? Da fartura e tal, e ali, né, você vê que a morte gera... Tanto que assim, todo mundo queria desistir. A hora que o nego viu a quantidade de dinheiro, já... Então, de novo, eu volto àquilo, né?
Dinheiro é a ética, a estética, a moral, a religião. Eu falo, mas aquela cena é maravilhosa. Todo mundo olhando para cima com aquela cara espantada da quando dinheiro, como se estivesse adorando a um Deus. E eu não... Que é iluminado ainda, né? Todo o resto ali é escuro, apenas aquela parte é iluminada. Que eu não duvido que ele está brincando. O Deus. Eu falo assim, não é difícil imaginar as influências do Byung-Chul Han nesse nosso Juan, que é o diretor. Tá? Eu acho que é bem evidente isso, né? Esse neoliberalismo, esse capitalismo, essa coisa. Bom, então você tem essa brincadeira de uma proposição. Em nome do dinheiro, você arrisca a vida? Desde que o mundo é mundo. As pessoas fazem isso. Desde que o mundo é mundo. Se você pensar, né? Nossa, eu tava... Uma peça antiga, Édipo Rei, por exemplo. Clássico, né? Quantas pessoas entraram na fila para enfrentar o segredo da esfinge, o enigma da esfinge, para se casar com a Jocasta e se tornar o novo rei de Tebas? E morre uma multidão de pessoas, perdem a cabeça em nome de estar no poder, sabe? O poder, que hoje é o dinheiro. Porque o dinheiro é sinal do poder. Tá? E esse sinal de poder é isso que eu falo, né? Baseado no capitalismo, ele tá tirando toda essa empatia, alteridade, sororidade, tudo que você pode imaginar no sentido de que a gente tá sofrendo frio. Porque quem tem mais, sabe? Tá vivendo de jogos, né? Que é, de novo, Yang. Quem não tem nada perde o sentido de vida, e quem tem demais também perde o sentido de vida. Que é o velho. Só que assim como vocês apostam em cavalos, vocês são os nossos cavalos. Tanto que na ponte, no episódio da ponte lá, são cavalos. Ele começa lá ganhando cavalo, aliás, ele ganha 4.560.000, por um prêmio de 44.560, para o número 456. Que é o tanto que ele deve. É o tapa na cara que ele vai levar por, 100 mil anos, que daria 456. Então, quer dizer, tem 460 reais mais ou menos fazendo tudo. Então é muito legal como você vê uma numerologia que, sabe, que daria para fazer uma exploração, a gente vai explorar isso para vocês. Mas eu falo assim, você tem uma apresentação, um jogo que você entra, que tem a cara infantil, mas que o preço é a vida. Está disposto em nome desse dinheiro? Tá? E por que o velho, que é o dono do jogo, ele toca no vermelho? Exato. Essa é uma ótima pergunta. Por que ele toca no vermelho? Pensa bem, porque se ele montou o jogo para acontecer o jogo, porque ele estava sem sentido na vida, ele é um dos querendo, ele é um dos VIPs, aconteça, né? Eu até estava falando, né? O número 7 aparece bastante, é no 7º andar que ele vai encontrar, né? Eu já vi gente falando assim, pode ser uma metáfora sobre a criação do mundo, né? O 7º dia, o descanso, né? Então, tá lá o dia que o Criador está descansando, né? O descanso eterno, a morte. Eu achei bonito. Eu entendi 7 VIPs também como essa coisa do G7 também, né? Os 7, na verdade, poderosos. É os 7 que controlam o mundo, né? Acontece o que eles querem, na verdade. Sabe, acontece guerra, acontece evento onde eles quiserem. O evento agora é na Coreia. O evento dá a ideia de que esse jogo já está se realizando. Tanto que um dos VIPs fala assim, esse da Coreia foi o melhor até agora. Exato. Então dá a ideia de que isso está rolando já. Tanto que você já tem um líder ali, você tem o The Boss, né? E você fala, é o vencedor? Será que sempre o vencedor? Né? Será que o The Boss não é arriscado isso? Então ele... Pode ser. Mas eu acho que cada país deve realizar isso. E aí, às vezes, os VIPs vão visitando. E aí um VIP virou anfitrião, vocês vêm para cá. Aí eu tenho o meu arquiteto, o meu boss, sabe? Exatamente. Assim? Porque quando a gente o Abel estava falando, uma maneira muito legal de... por exemplo, quem conhece o Auto da Compadecida, tem um palhaço que ele é o apresentador da peça. Então ele fica entrando em alguns momentos para ajudar o público a entender o funcionamento dos bastidores da peça. Agora nós vamos trocar de cenário, então a gente vai arrastar os móveis para cá, vai aparecer a Compadecida, uma luz, isso aqui, a atriz que faz a Compadecida, ela não se julga digna do papel, Então você tem os bastidores revelados como se fosse parte da peça. Então exato. O Hwang, ele introduziu, no filme não fazia parte o detetive, sabe? Ele introduz o detetive, e o detetive é o cara que mostra o funcionamento dos bastidores do jogo. Você vê, é como se fosse uma metalinguagem. Exatamente. Por todos os lugares que ele passa, você vai tendo os recados de como o jogo foi montado. Então
Então, por exemplo, o primeiro lugar que ele visita o quarto do irmão, o que ele vai encontrar do quarto do irmão? Um livro do Van Gogh, um livro do Matisse, um Picasso, que vai estar no outro cenário. Você vai ter o do Nietzsche, você vai ter o do Lacan também, sobre o desejo. Que é a fala final do velho, né? A gente perde o desejo. Então, você vai observar que naquela estantezinha dele, ali está montado a base do jogo. A base... A construção, né? A construção do construtor. Exatamente. Construção do construtor. São os materiais que ele usou para construir aquele jogo, tá ali naquela mesinha que tem, inclusive, não uma, mas duas representações da pintura do Magritte, do céu. Exato. Certo? O céu da primeira paisagem, do primeiro cenário. Exato. E Magritte, um pintor tão enigmático, tão sensacional, que é usado. Então, ó, olha só, né? Os caras que ele vai chamar para compor esse jogo: Magritte, Picasso, Van Gogh, né? Só aí, e querendo ou não, a estética do líder, a máscara, os cômodos, é totalmente cubista. Totalmente. Totalmente geometrização cubista. Total. Então, aquela geometrização. Então, todas essas referências dele, vamos só pegar as artísticas aqui, deixar as filosóficas e literárias de lado, por enquanto, mas só isso daí já compõe a estética visual do jogo inteiro, né? Então, o Van Gogh no primeiro jogo, no segundo jogo a gente vai ter o cenário infantil, a gente vai ter a representação, o quadrado dos vidros, tudo isso vai, de certa maneira, perpassar. Ó, se você pegar o Magritte ele é o mais enigmático do que é a realidade e o que é a arte. Entre arte e vida, tanto que isso não é um cachimbo, que é a obra mais famosa do vestibular dele, né? É a pintura de um cachimbo. Você falou me iludir, o jogo é isso o tempo inteiro. Exato. Tanto que você pode reparar, assim que eles escolhem não participar do jogo, aparece o Girum na delegacia tentando contar. Aí o pessoal, você tá precisando que alguém venha te buscar? Você tá louco. Você tá louco, né? Então, entre realidade e arte, entendeu? Então, o Magritte, ele inspira o cenário e essa coisa do jogo. A filosofia do jogo. O jogo acontece, mas você não consegue provar que ele acontece. Isto não é um jogo. Isto não é um jogo. Entendeu que legal? Ao mesmo tempo, o Van Gogh, né, ainda mais se você usar o trigás com corvos, o trigás é muito legal, que você tem 3 caminhos. Ao mesmo tempo, o Van Gogh, né, ainda mais se você usar o trigás com corvos, o trigás é muito legal, que você tem 3 caminhos que eles não têm saída. Exato. Esse quadro aqui é pintado antes do suicídio do Van Gogh. É como se ele dissesse, ó, eu não vejo mais saída. Então, repara, todo mundo está lá porque não vê mais saída para a vida. O que falta para todo mundo ali já? Porque a maioria fala, eu já estou morto, sabe? E então você vê, é todo mundo sem saída indo ali. Então, se você observar, os quadros também não são escolhidos só porque é mais bonitinho. É porque metaforicamente, por isso que eu falo. Eu adoro quando você tem o criador pensando, né? Por que Van Gogh? Van Gogh é o pintor da Cristo, indo, tá todo mundo em crise, todo mundo sem saída. Magritte é esse jogo entre aparência e essência, entre verdade e entre vida e arte, né? Que você nunca sabe o que é a vida, o que é a arte. Então você vai brincando de tudo isso, que vai fazendo com que as metáforas artísticas amplifiquem, a hora que você entende a metáfora, a tua compreensão do jogo, que é muito legal. Isso eu gosto demais. Isso acho muito talento quando a pessoa faz isso. Não, exato. E ele brinca, né? É um jogo dentro do jogo, porque vamos ir para uma parte extra aí, né, ficcional. É o criador da série propondo um criador de um jogo, né? Então, o criador da série com as suas referências, mostrando no criador do jogo as outras referências, né? Então, nada é de graça ali. Certo? E ele faz isso tanto a ser real no jogo, que, por exemplo, lá na sala onde eles ficam, tem todos os easter eggs de quais serão os jogos, mas que primeiramente são escondidos pelas beliches, né? Tá tudo pintado nas paredes já. Então, é um easter egg do criador do jogo, proporcionado por easter eggs do criador da série. E vai mostrando pra gente como o 01 ele dá dicas o tempo inteiro. Depois que você sabe, você fala, vai que lazarento, né? Ele fala assim, pela segunda vez. Tem uma hora que ele fala assim, a gente já não viu essas imagens em algum lugar? Do tipo assim, ó, ninguém reparou nas paredes lá. Ele vai dando... O senhor não quer pegar o guarda-chuva? Não, eu vou ficar com a estrela mesmo, tal, não sei o quê. Então você vai observando que ele tem um monte de recados para falar que ele... Eu acredito, por exemplo, né, aí eu vou pegar lá a fala do Super 8,
Se por acaso na estrela ele quebrasse, lembra que a única pessoa que vigiava, você não vê, ninguém está vigiando ninguém. É um soldado vigiando cada um. Você acha que se ele quebrasse, o soldado ia matar ele? Fala assim, opa, pronto. Né? Tanto que na hora do obelisco ele grita, meu, pare com o jogo, porque vai todo mundo morrer. Né? Que eu adoro a fala do cara. Ele fala assim, meu, naquele momento ele não estava pedindo, ele estava dando uma ordem. Exato. Tanto que a hora que ele dá a ordem na hora, o boss vai lá e para. Então você vê que vai ter um monte de recado de que ele é alguém diferente. Ele é o primeiro. Na hora que o policial pega o arquivo do jogo, começa com 002, né? Ninguém percebe isso na primeira assistida, é impossível, assim, nem olha, né? Mas tá lá. Mas então, nessa proposição, você tem claramente essa ideia de, olha, a proposta é, você quer participar do jogo? O prêmio muda tudo, mas o preço muda tudo também. E aí, o velhinho, eu acho, né, como tudo é Ian Ing, eu vejo muito assim, lá na fala final dele, na conversa dele com o Ji-Hoon, ele fala, eu não obriguei ninguém a participar do jogo, tanto que eu dei uma chance. Exato. Mas a Mauri escolheu voltar. 255 morrem no primeiro jogo, 201 escolhem, né, por votação ali, democracia, sai do jogo. Depois votam 187, porque dá a ideia de que 14 desistiram. Mas estão sendo vigiados. Exato. O chefe fala, o boss fala assim, ó, fica muito atento nos que não participaram, porque se alguém abrir o bico, né, de uma certa maneira, o jogo continua lá fora, porque pra gente lá fora é mais arriscado, bom, resultado. Mas os 14 estão dentro do jogo, voto 187. Tá? E então você teria 442 pessoas sabendo que o 1 e o 456 vivem e 440 vão morrer. Tá? Então você teria um número de 440 mortes, só que aí tem várias mortes de integrantes da equipe dos policiais, vamos dizer assim, da guarda, né? Um porque mostra o rosto, o outro porque não sei o quê, 3 que o policial mata, 4 que são enforcados pela adulteração do jogo e tal, e somando ali, vai dar uma quantidade de mais ou menos de 452 mortes, que talvez eu até reveja isso, mas eu até fiz uma enquetezinha, muita gente participou, brincando com isso aí, a quantidade, tá? Porque aí eu considerei a mãe do Ji-Hoon morrendo, o próprio Il-nan morrendo no final, tá? Então tem 452 mortes até agora. Se alguém achar esse número diferente, me avisa. Manda aí. Agora, a parte dessa proposição, você vê, aí todo mundo volta. Quando todo mundo volta, aí o Abílio falou uma coisa que é a sacada. O episódio mais fenomenal é o número 2. O mais comovente é o do jogo da bolinha de gude. Com certeza. Nossa, da bolinha de gude. Acho que é o que arrasa com todo mundo. Arrebenta. Né? Mas o 2 é o show de easter egg, vamos dizer assim. E uma questão de entendimento global da série e da proposta é o 2 porque ele constrói a base. É aquilo que a gente estava falando, né? O primeiro, ele funciona como uma proposição, então é uma introdução àquele mundo. Aí quando você já está acostumado àquele mundo, e tanto você quanto os jogadores já aceitaram que vão jogar, né? Porque daí o pessoal volta, né? Ou melhor, né? O pessoal saiu, perdão. Eles saem primeiro, né? Daí o episódio 2 é meio que a vida deles fora do jogo. Uhum. É meio que para dar a motivação para eles voltarem, né? Vamos pensar assim, porque tudo vai acontecendo. O paquistanês, ele vai lá cobrar do chefe, mete a mão do chefe, lá ele tem que sair correndo e vai com certeza ser morto se alguém chegar nele ou na família dele. Já esqueci o nome dela, mas a que fugiu da Coreia, a modelo, isso, ela vai para tentar trazer a família dela, porque ela prometeu para o irmão dela. Então são todos elementos. Sae-byeok. A Sae-byeok, né, ela tá ali também, o irmão tá bravo com ela porque ela prometeu que ia trazer os pais, mas ela não consegue, ela precisa de dinheiro para isso, né? E ela já conseguiu esse dinheiro roubando o 101, né, o vilão lá, só que daí ela deu dinheiro pro cara e roubaram o cara, né? O cara diz, né, que roubaram ele. Então existe aí, nesse episódio 2, né, não só na investigação do irmão, né, buscando o irmão dele, que depois ele vai descobrir que é o líder, mas na própria situação de vida de cada um ali, exatamente a motivação deles para voltarem para o jogo. Exato. E principalmente a forma como eles vão depois morrer. Exato.
Por exemplo, assim, é o punhal no pescoço do advogado, Exato. da CBO, Segurando aqui. sabe? E é o pular da ponte do 101, né? Deixa eu pegar aqui, o danado, cadê você? Até a última live a gente vai conseguir decorar os nomes. É o Deoxu, pulando na ponte, e aí ele caindo da ponte, sendo traído. Sendo traído. Ele foi traído também pelo parceiro dele. E aí a outra que... Aí vem aquela frase maravilhosa, depois a gente vai trabalhá-la, né? Que a fúria de uma mulher traída. A famosa justiça poética aí. Então, você vê, ela fala para ele, ó, se você me trair, eu mato você. E na ponte, né? É muito legal, então, se você vê o Ali, ele, né, é muito engraçado que ele vai aproveitar uma situação de acidente, que o chefe dele perde os dedos, ao karma, né? Porque o chefe, por não pagar, ele não conseguiu tratar os dedos e perdeu. Então o chefe vai, tem muita essa coisa do karma, né? E a hora que o chefe tá lá, ele pega o dinheiro e rouba o dinheiro, sabe? E foge, aproveitando a situação e enganando o chefe ali. E lá no final... ele vai ser roubado também. Ele vai ser enganado com as bolinhas de gude, as pedrinhas, e, sabe... E por dinheiro. Exato. Né? Muito simples. Exato. E o colega dele na banheira, né? O Samvu, né? É o Samvu, eu sempre falo assim, esse pessoal dá um baile na gente, esses nomes, tá? Ele lá na banheira, né? É o Samvu. Ele lá na banheira, meio que parecia que queria se matar, liga pra mãe dele, né? É quase uma despedida. Quase um rito de despedida ali. Mas aí recebe a possibilidade de voltar pro jogo. Só que daí lá no jogo ele vai acabar morrendo na chuva. Né? E afogado pelo próprio sangue, né? Que é interessante. Então você vai observar que ali você tem assim, além de pegar os personagens que ele vai trabalhar, porque ele não vai falar, vou 456, não dá para isolar cada um. Então ele vai pegar ali e cada um acaba virando uma metáfora de uma coletividade, né? Os norte-coreanos, os imigrantes, né? Sabe? O bem-sucedido e o trambiqueiro, né? O bem-sucedido, mas que acabou caindo, né, na vida, o trambiqueiro que sempre foi daquele jeito. E todo mundo por aposta, né? Aí, quer dizer, menos as meninas. Exato. Para variar. Que coisa linda, né? Menos as meninas. Você vê, a atitude dela talvez é a mais digna de todos. É para ter meu pai, minha mãe e meu irmão comigo. Sabe, sim. Os outros, um porque se envolveu, roubou os chefões do cassino, o outro porque, sabe, vive de jogo e também perdeu o emprego, e é claro que você tem outra situação socioética, política aí, que é o desemprego. Exato, né? Nossa, total. Você poderia falar tal, a questão da miséria, da pobreza, né? E o que é muito engraçado, né? O que eu vou falar assim, é outra ironia para mim. Num momento que ele leva os tapas na cara, né, do crush do momento de todo mundo, tem gente que eu botei, você levaria por 450, 60 reais um tapa na cara? Tem gente que mandou assim pra mim, dele? De graça. Vai achando barato, né? E que é só ele não tem o nome, ele é o vendedor, né? Ele é quase como você é um vendedor, ele fica quieto, é um vendedor, tá? Que é o recrutador, vamos dizer assim. Que leva a gente a pensar, será que a escolha do cartão determina a posição de cada um lá? Eu acho que tem muito a ver. E eu acho que, inclusive, tem a ver quem vai ser o quadrado, quem vai ser o triângulo, quem vai ser o círculo. Por causa dos tapas, mostra pra gente, de repente, a postura de cada um. Eu acho que ali ele identifica, esse está pronto para ser líder. Então, ele é um baita no psicólogo que consegue identificar a função de cada um. Exato. Sabe, sim. Então, de repente, vai um cara jogar com ele, o cara ganha de primeira. Então, esse cara, então... esse cara tá pronto para ser isso. Esse não sei o quê. Então, eu acho que ali... Só que ele só mostra do Ji-Hoon, né? Isso. E o Ji-Hoon, você vê que daria até para contar quantos tapas ele leva. Se não me engano, são 9 tapas. Que ele, 2, eu estava contando, acho que dá. São 11 tapas que ele leva, assim, né, no total. E que faz você pensar, né? O quanto ele também
aguenta, né? E o que já é um determinante para quem vai até o final do jogo, na verdade, sabe? Então pode ser uma. Mas o que eu vejo muito assim, né? Ali talvez a escolha do cartão determina a função de cada um lá. Eu acho que tem uma lógica assim nisso. Eu acho que ali ele já escolhe cada um. E você tem no Gil-Rum um trambiqueiro que começa roubando o cartão da mãe. Você tem no Gangster um cara que deve aos chefões. Você tem no Sang-Vo o cara que apostou alto, né? Inclusive... E apostou até os bens da família. É, né? Os bens da família. Então, é o cara que não mede as consequências para alcançar o objetivo ali, né? Até o emprego da mãe, a casa da mãe. Você vai ver. Mas o que eu queria falar é que na hora que ele passa pelos tapas, ele tá voltando para casa, ele pega o peixe da mãe do Sang-Vo, tá? E vai para casa. Feliz da vida, tá? Dá 10 mil, ela fala, mas custa 12, né? Tudo bem, tá? Ele achando que tava apavorado. E no meio do caminho ele encontra o gato. E ele divide a comida dele pro gato. E eu acho isso uma ironia tão maravilhosa, porque eu vejo muito isso. As pessoas têm uma afetividade, são capazes de ter uma afetividade com um animal. Mas se você vê uma pessoa passando fome, você não vai. Ele não desce lá para ir. Para ajudar. E no gato ele divide o peixe que ele está levando para comer. Então é muito legal as ironias que ele faz sobre como esse momento da humanidade, a gente... né? Exato. E como quem tem, é isso, se diverte. Se eu pegar todas as câmeras em plenários, não sei o que, um jogo ali. É um jogo de quem absurdo, né? E acho que na hora que apaga as luzes, a câmera desligada, todo mundo olha pro outro, ri tranquilamente. Precisamos aumentar o imposto aqui, precisamos aumentar o gás, precisamos aumentar a gasolina, precisamos não sei o que. É tudo tranquilo. Exato. Porque aqui a nossa reação ela é zero. Nós estamos apenas como passivos, né? Somos aqui espectadores, acabou. Somos espectadores e sabe, e você vai fazer o quê? Não vai pagar? Aí você fica sem? Aí você não vai comer? Aí você fica... Então você vê, a gente é uma marionete para um monte de gente que lá em cima, pelo poder, se diverte. Eu vejo, é uma grande diversão. 1.500 o quilo e tá tudo bem. O próprio Byung-Chul Han, ele fala, ele não acredita mais numa revolução hoje em dia, não existe mais massa hoje. Existem enxames de cancelamento na internet. Vamos ali, aquele cara falou uma coisa que eu não gostei. Cancela. Que missão que nós fizemos moral pro mundo. Os cavaleiros da moral, dos bons costumes. E nesse jogo maldito, sabe, vai uma desigualdade cada vez mais brutal, sabe? Quem vai chegar em Marte primeiro é a brincadeira nova. Tá entendendo? Quem vai ter a rede social mais competente para manipular os outros? Vocês apostam em Mega Sena? São apostadores. Vocês. Só que eu gosto da metáfora de vocês são os nossos cavalos. É isso, a diferença é essa. Também é um jogo. Exato. Entendeu? Quais são os? O Antônio. Você vai ter o Sang-Vo, que por causa da dica do açúcar se toca, né, da brincadeira infantil, das figuras, e nesse momento que ele está com o grupo, ele fala, vou ficar com o triângulo, que ele sabe que é o mais fácil. E na hora que todo mundo fala assim, vamos no triângulo, ele não, acho que no investimento, cada um é melhor não aplicar numa coisa só, e aí ele faz cada um, eu até estava falando assim, eu acho que ele não pensa em eliminar a equipe, eu acho que é uma vingança inconsciente ou consciente de infância. Porque quando a gente volta ao jogo inicial, o Ji-Hoon ganha dele. E ganha trapaceando. Olha a sua mãe. Aí ele olha para o lado, ele passa. Então foi uma sacanagem do Ji-Hoon. O Ji-Hoon é o trambiqueiro, é o da malandragem. E vence. E no final fica lá o Sang-Vo morto, metaforicamente, e o Ji-Hoon vitorioso, comemorando, viva, tá, aquela coisa toda. Eu acho que aquilo nunca saiu dele enquanto trauma, né? Ele ter usado uma sacanagem para vencer o jogo daquela maneira. Então repara, toda hora ele vai jogar na cara do Ji-Hoon, né? Eu fiz o trabalho que você não tem coragem de fazer. Isso. Né? Então, porque lá comigo você teve coragem, agora... eu acho que é aquilo que a gente já comentou, né? E para finalizar, também o diretor fala que ele pensou numa sociedade de formigas. De formigas, exatamente. Onde cada um executa uma função e tem a formiga rainha. Exato.
Que são esses sujeitos, né? Cada um ali com a sua hierarquia e que daí um vai recebendo ordem do outro, portanto que o detetive ele entra ali e ele vai aprendendo isso na marra, né? Porque ele pega primeiro o círculo, aí depois ele percebe que o quadrado que manda, ele vai lá e pega o quadrado. Né? Ele não é bobo. Isso. Então é exatamente isso. Ixi, parece que a live está travando, acho que é um sinal É um sinal, chega por hoje. para a gente encerrar. Já está na hora de todo mundo ir almoçar. Já também. deixamos, já falei. Era para ser uma live assim, com outro roteiro. Vocês não têm noção que a gente planejou. Vocês não têm noção. Nós teremos muito mais conteúdo aí. Mas a gente vai fazer a gravação de todos os episódios do Round 6 para vocês terem aqui no canal e no novo canal que a gente está inaugurando, que é o Desassossegos Literários. A gente vai estar postando nos dois, o Desassossegos vai estar entrando no ar para a gente futuramente estar nesses diálogos entre mim e o Abílio e mim, né? De estarmos aqui trabalhando esses papos que realmente tiram a gente do conforto. Exato. E esse é o nosso barato. Deixa a gente desassossegado. Então, a todo mundo que participou. Muito obrigado, pessoal, pelas participações, pelos comentários. Foi sensacional, tá? O pessoal que perdeu alguma coisa ou chegou depois também vai ficar salvo aqui, tá? Então pode entrar depois. Demora um pouquinho, mas depois fica disponível para vocês. 1h30. Joga na velocidade 2. Exato, vai rapidinho. Joga no 2 aí. Vai na. Pega. Assim. Hoje nada é longo demais. Modernidade líquida, nós estamos velocidades para todos. Deixa esvair aí. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. E logo estaremos de volta aqui, passando novos episódios, ou gravando os episódios para vocês. Isso aí.